Vamos agora falar um pouco sobre os presentes bíblicos do batismo no Antigo Testamento. Onde eu posso encontrar a referência do batismo no Antigo Testamento? Primeiro, falando um pouco sobre o batismo de Jesus. Lembre-se que no batismo de Jesus aparece o Espírito Santo em forma de paloma, e isso faz referência ao capítulo 8 de Gênesis, quando fala do dilúvio, que aparece também a paloma. Aí existe uma paloma depois do banho no mundo, quando o dilúvio vem para perdoar os pecados. Depois da água aparece a paloma, que faz referência à forma em que apareceu o Espírito Santo sobre Jesus depois do batismo. Temos também na travessia do Rio Jordão por Josué, no capítulo 3, no versículo entre 14 e 17, Josué atravessa o Rio Jordão, também é símbolo desse batismo. Também uma referência muito clara em Gênesis 22, 2, que fala sobre o sacrifício de Isaac. Porém, para levar isso em consideração, há que ter claro que Isaac é por si mesmo figura de Cristo, porque é ele, o filho que vai ser sacrificado. Mas para fazer sentido, eu preciso considerar, ligar essa passagem de Gênesis 22, 2 com Isaías 42, 1, que é o servo sofrente, que vai dizer o Espírito do Senhor está sobre mim. Então eu faço uma conexão entre sacrifício, servo sofrente e hijo que se entrega. Então, de fato, relaciona com o batismo, porque Isaac é referência de Cristo, e Cristo, no momento do batismo, recebe o Espírito Santo. Então, eu consigo fazer uma conexão com o batismo por meio dessas passagens. Há algo muito específico em Levíticos no capítulo 11 a 15 e Números no capítulo 19, perdão. No capítulo, esses capítulos de Levítico 11 a 15 e Número 19, eu encontro a purificação por meio de aspersão, né? Pela purificação de pecado. O que tem de referência com o batismo é porque, de fato, por água há uma purificação. A única coisa que eu posso encontrar com relação a culto, de fato, e esse momento de purificação, estes ritos de purificação, eu encontro em Levíticos 14, versículo 9, e em Números 19, versículo 7. Eu também posso encontrar algo referente a isso em Êxodo, no capítulo 29 e versículo 4. Esses são os presentes bíblicos no Antigo Testamento, de forma geral. Agora também eu posso falar um pouco sobre o batismo de Jesus, o batismo de João Batista, na verdade, perdão. Para entender um pouco sobre o nosso batismo, entendemos o batismo de João Batista para depois entender o batismo de Jesus. João Batista se diz um profeta autônomo, é um profeta que diz, eu sou um profeta autônomo. Então, ele tem um movimento, cria um movimento, algumas pessoas o seguem. Existem pessoas que seguem João Batista e que são batizadas. João Batista batiza para perdão dos pecados. Ele perdoa os pecados e convida à penitência. Se o batismo tem um caráter escatológico, percebemos que há um anúncio do reino no batismo de João Batista. Porém, o mesmo João Batista dá a entender muito claramente que o seu batismo não insere um mistério transcendente. Ele vai dizer que verá alguém que vos batizará em água e em espírito. Portanto, ele mesmo afirma que o seu batismo não é completo. Não é completo. Agora, falando um pouco sobre o batismo de Jesus. Falar sobre o batismo de Jesus, há que levar em consideração dois pontos. Primeiro, a teofania e depois as consequências do batismo de Jesus. Vamos falar sobre a teofania. Na teofania, o céu se abriu, se abre o céu, desce o Espírito Santo em forma de paloma, e se faz referência, como já vimos, em Gênesis 8, a paloma do dilúvio. Depois que esse espírito desce, não é um espírito que desce e depois sai. O espírito permanece com Cristo, de fato permanece, porque é o espírito que conduz Jesus até o deserto. Esse espírito vai permanecer com Jesus. Depois que esse espírito permanece, que é um terceiro elemento, o quarto elemento da teofania é a voz do Senhor, que diz: Este é meu filho muito amado. Outra vez, se faz referência ao capítulo
22, do versículo 2 de Gênesis, o sacrifício de Isaac, e também associado ao versículo 1 do capítulo 42 de Isaías, ou seja, Isaías 42, versículo 1, que o servo sofrente diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Em Salmos também, Salmos 2,7 encontra uma referência em que se diz: este é o meu filho muito amado. Essa aqui é a descrição da teofania divina no batismo de Jesus. Teofania trinitária no batismo de Jesus. Agora, quais são as consequências? São duas consequências. A primeira tem que ver com o Espírito Santo que permanece com Jesus. Depois do batismo, de fato, o Espírito permanece e é quando começa a vida pública de Jesus. É quando que a missão de Jesus começa com o Espírito Santo. O segundo ponto, a segunda consequência é a profecia, o profetismo do mistério pascual. O batismo de Jesus tem ligação concreta com o mistério pascual. Assim como o batismo perdoa os pecados, o mistério pascual também vai perdoar os pecados. O batismo perdoa os pecados, a morte de Cristo também perdoa os pecados. Esses são mais 3 pontos que vamos vendo nos vídeos de catequese sobre o batismo. Depois seguimos com mais 3 pontos.